O futebol movimenta todos os anos milhares de torcedores em torno de uma grande paixão. Há pouco menos de 2 anos para a realização deste mega evento, fica a dúvida sobre qual legado que a Copa de 2014 trará para a população brasileira. Para debater sobre este tema, estamos aqui com Sandro Pimentel, coordenador de Educação e Formação Sindical do Sinteste-RN, e com Marcos Dionísio, do Comitê Popular da Copa em Natal. Olá, Marcos. Olá, Sandro. Olá. Tudo bem. A pergunta fica, o legado. Nós vimos que na África do Sul não ficou uma coisa tão explicada, tão colocada para a população. E aqui em Natal, com a Copa de 2014. Marcos Dionísio, qual o legado que essa Copa trará para a gente? Olha, eu gostaria que o legado fosse o mais absolutamente positivo. A gente parabeniza o Sinteste por estar inaugurando esse canal de comunicação com a população de Natal, trazendo um tema tão importante. Porque se o legado não for absolutamente positivo, as dívidas essas serão pagas por nossos bisnetos e nossos netos. Então, nós temos uma Copa do Mundo que deveria trazer o equacionamento da nossa mobilidade, da acessibilidade. Nós temos uma Copa do Mundo que poderia reduzir o número de homicídios, sobretudo porque há uma faixa dos homicídios na nossa capital, que é basicamente a faixa da Copa do Mundo, começa na região metropolitana, no aeroporto de São Gonçalo, passa por Nossa Senhora da Apresentação, Igapó, Quintas de Serra Rosada, Lagoa Nova e Ponta Negra. Nós poderíamos ter uma Copa do Mundo que deixasse como legado que aqui não teríamos mais trabalho infantil, não teríamos mais exploração sexual de crianças e adolescentes, ao passo que esses temas que são candentes, eles não estão sendo discutidos, só se discute números, só se discute obras. Obras de difícil resolutividade, porque as desapropriações são crimes lesa humanidade, caríssimos e que não irão resolver o problema da mobilidade urbana de Natal, já que são obras que fazem verdadeiros corredores, mas que não equacionam nem na BR, nem na ponte de Igapó. Então você vai fazer o trânsito fluir, mas continuará a ter o gargalo da BR e o gargalo da ponte de Igapó. E são obras caríssimas e é um custo humano terrível, porque pessoas que moram há 30, 40, até 52 anos no entorno da urbana, por exemplo, tem pessoas que estão tendo a avaliação do seu imóvel fixado, sendo em R$4 mil. Né? O que é que a pessoa pode fazer com R$4 mil? Né? Vai se lutar na justiça, mas a gente acha que ainda há tempo de fazermos um apelo aos gestores, que por mais insensíveis que sejam, eles precisam abrir os olhos para que não passem para a história como responsáveis por esses crimes lesa humanidade. Sandro Pimentel. Eu acho que a Copa do Mundo é importante, mas ela não pode prejudicar a qualidade de vida das pessoas. E, infelizmente, o que o Marcos coloca aqui, ele tem toda a razão, né? Porque só se pensa números, mas não se olha a questão das desigualdades sociais, a questão da deseducação do povo, vidas que estão ali há 10, 20, 40, 50 anos, são minis comerciários e tal, pessoas que vivem daquilo ali, né? E agora, de repente, de um dia para a noite, tem que sair, desocupar tudo. Então, não está sendo olhado o lado social, né? Os governantes precisam olhar mais para a população, olhando o seu lado social, as suas famílias, o que é que de fato vai acontecer no dia a dia de cada um a partir daí. Então, é uma crítica que a gente já deixa aqui. Não foi olhado, não foi feito um projeto paliativo, um projeto que pudesse não desarranjar as pessoas, não desapropriar as pessoas, cometendo inclusive crimes ambientais que estão sendo colocados também, vai afetar uma área do manguezal. Infelizmente, essas preocupações não são colocadas, né? Parte das dunas também. Você imagina, essas pessoas vão para onde? As pessoas que vão receber R$4 mil, para onde elas vão? Fazer o que da vida? Não é? Então, tem toda uma vida plantada, filhos, netos, genros, noras e etc. Então, essa preocupação, infelizmente, os governantes não estão tendo, mas eu acho que ainda é hora de começar a pensar nisso, refletir melhor e olhar a questão da Copa com um olhar social, com um olhar da sociedade, das desigualdades sociais e da dívida social que tem em Natal, que não é pequena. Sandro, Marcos, o Diário Plural foi às ruas, né, fez uma materinha. Nós vamos ver quais os impactos que as obras da Copa vão causar à cidade. Boa parte da população acredita que só virão benefícios para Natal. Mas o que será que pensam as pessoas que serão atingidas diretamente?
Veja agora na reportagem de Daniele Castro. Dentre as obras de mobilidade para a realização da Copa de 2014, estão previstas as desapropriações de 429 imóveis no trecho da Avenida Prudente de Moraes até a Ponte de Igapó. Centenas de pessoas serão diretamente afetadas, no entanto, reclamam da falta de informação sobre o assunto e de uma solução plausível por parte do município. Nada que a gente fica sabendo das notícias e desapropriações, nada é oficial, é através de jornais, através de televisão, através de qualquer outro meio de comunicação, menos o governo, que deveria ser o primeiro a estar preocupado com os comerciantes da região a ser afetada, com os moradores, e fazer uma reunião e comunicar para a gente buscar soluções, mas isso de fato não acontece. Um dos membros da APAC, Associação Potiguar dos Atingidos pelas Obras da Copa, ressalta que existem alternativas para a melhoria do trânsito sem a necessidade dessas desapropriações. Os avanços foram muito poucos, a gente tentou por diversas vezes falar com a prefeita, ela não recebeu até agora. Falamos com alguns secretários que se comprometeram também, mas até agora nada foi, vamos dizer assim, dito de concreto. E aí a gente está continuando insistindo, porque nós precisamos de mostrar, e temos mostrado para eles, que são projetos alternativos, que não precisam desapropriar. Como podemos ver, para que algumas das obras prometidas para melhorar a mobilidade urbana da cidade aconteçam, muitas famílias terão que deixar suas casas. Como está essa situação atualmente? Marcos Dionísio, Sandro Pimentel, como é que está essa situação, já que você faz parte até de um comitê que tem essa função das pessoas que vão ser atingidas diretamente pela Copa? Olha, o maior equívoco das obras de serviço da Copa do Mundo nesse momento é a questão da falta de transparência. Então, as desapropriações estão dentro desse capítulo, né? Porque desde o princípio, quando o Rio Grande do Norte, quando Natal foi escolhido para a sede, deveria ter sido constituído 9 câmaras técnicas, tanto no âmbito do poder público municipal quanto estadual. Essas câmaras técnicas de técnicos, gestores e representantes da sociedade civil iriam promover um diálogo que iria minimizar, quando houvesse necessidade de desapropriação, haveria o estudo, haveria a apreciação de propostas alternativas. E não apenas nessa única proposta que o projeto da Prefeitura de Natal está querendo empurrar de goela abaixo dos moradores. Não houve nenhuma dessas câmaras temáticas para se discutir anteriormente. O Rio Grande do Norte até hoje só criou a Câmara Técnica Estadual do Meio Ambiente. A Prefeitura de Natal, inclusive, está passando um engodo na televisão, no rádio e nos jornais, de divulgar a Sala da Transparência, que fica no subterrâneo do ginásio Nélio Dias, em Pajuçara, né? Então, qualquer pessoa do povo pode ir na Sala da Transparência, que é um ambiente muito bonito, muito arejado, com muito equipamento técnico, mas nenhuma transparência. Para você ter uma ideia, os projetos, nenhum projeto completo está lá, tem fotos do Arena da Duna, que não é responsabilidade da Prefeitura, e você vai achar lá, inclusive, folders em inglês da FIFA. Então, que sala de transparência é essa? Que falta de diálogo entre o poder público e o Comitê da Copa. Há um ano que nós estamos junto com a população atingida procurando diálogo, e poucas foram as portas que foram abertas para a gente dialogar. Inclusive, na última reunião que teve, apesar de toda a polêmica que uma reunião dessa suscita, foi possível a gente tentar abrir os olhos da administração pública municipal, que ou ela retoma o diálogo perdido ou passará para a história, além da imagem terrível que a administração municipal de Natal tem nesse aspecto, ainda vai passar para a história como algoz de pelo menos 449 famílias que perderão seus imóveis, que perderão os seus comércios, que perderão a sua qualidade de vida, né? Então, o que é mais importante nesse momento é a gente cobrar do poder público o funcionamento dessas câmaras técnicas, o funcionamento dos portais na internet, disponibilizando todas as informações para que qualquer pessoa do povo acessando ou do lan house, ou de sua casa, ou do local de emprego, ele fique tomando conhecimento de todos os preços que estão sendo feitos, quais são as empresas que estão responsáveis pelas obras. Então, é necessário mais do que nunca esse choque de transparência no Rio Grande do Norte, sobretudo em meio a tantos escândalos que a gente tem vivido nesses últimos dias. Então, é possível se utilizar a Copa do Mundo para se dar esse choque de transparência. Entretanto, em razão dos gestores responsáveis
pela condução dos trabalhos, tanto do ponto de vista do poder público municipal e, sobretudo, do poder público estadual, que não abre nenhuma discussão, nenhum diálogo, eu tenho minhas dúvidas, a gente logrará termos essa abertura. Eu acho que só vai ser possível com mobilização social, com o fustigamento para que a Justiça e o Ministério Público cumpram o seu papel. Santo Metel, só um minutinho, a gente vai continuar essa discussão no próximo bloco. Continua aí, no próximo bloco continuaremos com as perguntas do público sobre o tema e a participação aqui dos nossos convidados. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural, que debate hoje com Sandro Pimentel e Marcos Dionísio sobre o legado da Copa 2014 em Natal. E temos aqui algumas perguntas enviadas pelo Twitter e pelo Facebook sobre o tema. Mas antes disso, a gente vai dar uma oportunidade aqui ao Sandro Pimentel para falar um pouquinho mais sobre a questão das desapropriações que a gente colocou no bloco anterior, que a gente retoma um pouquinho agora. Sim, claro. É importante, aí eu acho que nesse momento a APAC também está fazendo um papel brilhante e os moradores, é preciso que haja uma mobilização maior, uma efervescência maior. As outras, inclusive os outros bairros, conselhos comunitários, que não estão envolvidos diretamente nesse processo, é preciso se envolver, os sindicatos, os partidos políticos, os políticos de modo em geral, porque se não houver essa mobilização de peso, as coisas não vão conseguir ser revertidas. O poder público, seja ele na instância federal, estadual ou municipal, precisa entender que o princípio basilar da administração pública é exatamente o chamado LIMP, né? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Isso não está sendo colocado em prática, né? O Marcos lembrou aqui muito bem. Então, são coisas que são feitas, discutidas e combinadas dentro de escritórios e que a população, especialmente os afetados, os mais pobres, serão obrigados a engolir, né, de forma verticalizada e coisas que não são fáceis, né? Você não vai estar ali tirando uma calçada ou outra, você vai estar tirando residências, vida, sobrevida das pessoas, né? Então, esse processo é preciso que ganhe as ruas de Natal, haja realmente uma mobilização, que haja um envolvimento da sociedade, de modo geral, para que esse processo possa ser revertido o mais rapidamente possível, sob pena das pessoas saírem, perderem as suas casas e não terem para onde ir. Temos algumas perguntas aqui. A Ligiane Tavares, publicitária de 27 anos, ela faz uma colocação aqui, até que o Marcos Dionísio respondeu anteriormente. Como é que a população pode participar das atividades que envolvem as decisões da Copa? Seria a sala da transparência, seria uma, mas poderia participar mais, não é isso? Olha, eu acho que o fundamental é se unir ao Comitê Popular. Nós nos reunimos toda segunda-feira, a partir das 18 horas, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, ali na Avenida Câmara Cascudo, por trás da Prefeitura de Natal. Vou deixar meu telefone celular, 8866-2035. Qualquer pessoa do povo, representante sindical, dos movimentos sociais, conselho comunitário, que queiram se agregar a esta luta, é bem-vindo. Marcos, mas o Comitê Popular tem sido ouvido pelo município? Olha, nem pelo município, nem pelo Poder Público Estadual. Pelo município, pelo menos, está aberto o diálogo. A gente está tendo tratativas, houve mudança de secretariado, isso atrapalha um pouco as negociações. Por exemplo, a gente estava conseguindo, com o ex-secretário Sérgio Pinheiro, minimizar a linha de corte aqui das desapropriações aqui da Mogoveia. Entretanto, o secretário saiu e não ficou concluído os projetos que alterariam o projeto original. Sim. Então, a gente espera que o novo gestor tenha um bom senso de resgatar esse diálogo. O Ricardo Moreira, empresário de 32 anos, ele pergunta, eu acho que a Copa, ele diz até uma opinião e vai ser discutida aqui conosco. Eu acho que a Copa vai criar um elefante branco na cidade, a exemplo do Papódromo Santo Pimentel. Isso, todas as pessoas que estudam esse projeto da Copa, do Arena, sabem, né, todas as pessoas dizem que o Arena será um grande elefante branco. E pior, não vai servir à população, né? Então, nós saímos, praticamente doamos, cedemos um espaço enorme ali, retiramos bens que eram nossos, oriundos dos nossos impostos, e aí vamos criar um ambiente que não vai ser um ambiente de lazer popular, um evento grande desse da Copa, quem é que vai poder participar? Que bem pouco tempo possa estar sendo também derrubado mais uma vez, porque é brincar com os recursos públicos. Só né? Complementando, é mais grave o assunto, porque como existe um fundo garantidor, sim, se a empresa ganhadora da construção não tiver o lucro, da administração não tiver o retorno, o Estado, são os nossos bens do poder público estadual que vão cobrir isso aí. Exatamente. E mesmo que não se transforme no elefante branco,
vai ser um elefante cinzento, porque acontecerão shows e eventos, mas a população continuará excluída. Por ser muito caro, não ter condição de acesso. Rapidamente, 30 segundinhos. Ainda estão falando da Lei Geral da Copa que foi aprovada. Isso. E o que isso vai repercutir? Eu acho que já foi, abriu-se muito para a FIFA até com essa lei. Derrubou-se leis brasileiras para que a lei da FIFA, digamos assim, entre aspas, que a Lei Geral da Copa pudesse ser aprovada. O básico é a questão da transparência. Então, aqui não entra nem na questão da lei da FIFA. Né? Realmente fere-se a autonomia do direito administrativo e constitucional interno, quando certos mecanismos legais não terão validade durante a Copa do Mundo, e essa é uma imposição à FIFA. Eu acho que é necessário que haja uma reação, apesar da lei ter sido aprovada no Congresso nesses dias, mas é possível se questionar tanto no Supremo Tribunal Federal quanto em outras cortes, a partir da provocação da sociedade civil junto ao Ministério Público, para que a gente faça com que a Copa do Mundo deixe um legado positivo para o Rio Grande do Norte, para Natal e para o Brasil, e não se transforme paulatinamente num gol contra, como infelizmente está anunciando de ser. Se quiser participar do nosso programa, é só ficar ligado no nosso perfil do Twitter, que é o @SintesteRN, e na nossa fanpage do Facebook pelo endereço www.facebook.com/SintesteRN. Voltamos já. Apesar dos benefícios esperados, a Copa, como estamos vendo, trará fortes impactos à sociedade brasileira, nem todos positivos. E como está acontecendo a participação da população nesse processo? Já foi respondido um pouquinho anteriormente a participação da população, mas a população poderia até se engajar mais. Santo Pimentel, você que é um movimento sindical, que mexe, que está passando por alguns movimentos, a população talvez tivesse um interesse maior, até principalmente aquelas que estão sendo atingidas diretamente pelas obras da Copa do Mundo. É importante que a população ela se interesse mais, mas que ela encontre também respaldo, encontre o poder público aberto, os organismos abertos para estar dando eco a essas reivindicações todas. Então, existem organizações a serem procuradas, Ministério Público, OAB, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, né? Inclusive esse ano, por ser um ano eleitoral, está muito propício a isso, né? As associações de bairro, os conselhos comunitários, os grupos de modo geral, é importante porque para poder fortalecer esse processo. A gente vê, por exemplo, há 2 ou 3 anos, a gente ouvia muito falar que agora, com as obras da Copa, os recursos da Copa, o sonhado VLT, o veículo leve sobre trilhos, o sonho seria realizado em Natal. Agora já nem se fala mais, já estão falando num grande corredor que vai substituir o VLT, que eles estão chamando de BRT, né? Um grande corredor de cerca de 22 quilômetros, né, o Marcos? Então, ou seja, os recursos que seriam destinados, que foram tão propagados para esse VLT, que é uma importante obra de mobilidade para a nossa cidade, que a cada dia está um caos, ninguém consegue mais andar em Natal, hora nenhuma. Antigamente era hora de pico, zona norte, agora é zona sul, leste, oeste, qualquer hora. Mas a gente vê que esse tipo de benefício possivelmente não vem, porque além do recurso federal, tem a contrapartida do Estado e também do município, que a gente não sabe até que ponto isso vai estar garantido. Marcos Dionísio, um minutinho. Parece que também que a população que não está sendo atingida poderia também participar, não fica aquele negócio, o problema é do outro. Fica lá, entra nessa luta que eu fico de fora só assistindo. Poderia envolver também toda a sociedade, aqueles que são atingidos e os que não são atingidos. É a mesma questão da temática da violência. Enquanto não tiver um envolvimento de toda a sociedade, a gente não vai conseguir minimizar os estragos. Então, esta população atingida aqui do corredor da Mogoveia, do quilômetro 6, do Bom Pastor, lá do bairro Nordeste, essas populações elas estão aprendendo a lutar. Elas já trouxeram aqui a ESPN, já trouxeram aqui a RAI Internacional, já trouxeram aqui a Folha de São Paulo, já trouxeram caros amigos. Quando o fluxo de informações pelos leitos normais da nossa comunicação aqui fraquejou, a gente foi buscar socorro lá fora e a repercussão externa recomeçou o debate internamente. Então, é necessário cada vez mais fortalecermos essa liga. O fato desse programa estar começando com o debate dessa temática, acho que mostra um pouco o compromisso do Sinteste e não esquecer esse tema lá.
já tínhamos feito um outro programa antes, já houve participação de representantes do Sinteste na reunião do comitê. Então, é essa caminhada em busca da construção de uma Copa do Mundo que deixa um legado positivo para a nossa sociedade, que nós precisamos aprumar o caminho, juntar mais pessoas para que a gente consiga esse sucesso. Outro problema envolvendo a Copa do Mundo de 2014 é o orçamento bilionário para viabilizar os eventos. Este evento e a sombra da corrupção começa a preocupar a sociedade. Como é que vocês veem essa situação? 400 milhões de reais sendo investidos e Carlinhos Cachoeira e outros debates que estão a nível nacional. Será que pode acontecer também isso com a Copa? Pode, porque se você olhar a lei da Copa que foi aprovada, e como o Marcos falou aqui, algumas coisas de leis, né, nacionais tiveram que ser mudadas, a exemplo do consumo de bebida alcoólica dentro dos estados e nas imediações. A FIFA praticamente que determinou ao Brasil que isso fosse alterado, né? Áreas de exclusão. Todas essas áreas, e foi aprovado, já foi sancionado, mas além disso, a lei da Copa, ela trouxe uma mudança também do ponto de vista legal, que são as licitações. As licitações com as obras da Copa, elas poderão acontecer de forma indireta. Ou seja, não é preciso todo aquele processo de licitação, de prazo, de tempo, a depender do bem, a depender do tipo de recurso que for gasto, pode ser feito, inclusive, sem licitação. Não é? A lei da Copa trouxe isso. E, infelizmente, a grande maioria dos partidos políticos que estão no Congresso Nacional hoje votaram com essa lei. Eu queria, inclusive, saber o que é que o Marcos pensa em relação a isso, especialmente a essa mudança da 8666, que é a lei de licitações. Marcos, um minutinho. Essa discussão ela foi feita equivocadamente no Congresso Nacional, poderia ter se aproveitado da oportunidade para dotar o Brasil de um diploma legal que minimizasse os estragos que a Lei 8666 tem feito, mas que também não poderia deixar da forma como está, a questão das concorrências e licitações secretas. É uma porta entreaberta para a corrupção. E como a corrupção é uma planta muito frondosa no nosso país, nós acreditamos que é necessário cada vez mais a mobilização popular, o controle social e o funcionamento das controladorias e Ministério Público para a gente evitar da Copa se tornar esse gol contra que eu sempre falo. Agradecemos a presença do Sandro Pimentel e do Marcos Dionísio aqui no nosso Diálogo Plural, do nosso programa. Se você quiser participar e ter mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações do nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site www.sintesteRN.org.br ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com.br/SintesteRN. Até o próximo programa.